Apesar que vocês têm posição e estão aumentando em Bradesco, né? Primeiro a Petrobras, eu queria escutar um pouquinho de vocês, já que é uma tese sempre controversa. E a Vale, né? A Vale, enfim, a gente viu ao longo desse ano também muitas dúvidas. Mas agora a Bradesco dentro do setor ali figurou a preferência. Eu acho que quando a gente olha em termos históricos, é difícil de negar que é um banco muito diferenciado, o nível de ROI, de lucro, de crescimento, de sucesso que o banco teve. Se a gente coloca ele comparado com o Itaú, não é muito diferente o resultado ao longo dos últimos 20 anos, só que a gente acha que esse banco ele deu uma escorregada nos últimos 2 anos, uma escorregada feia, mas eu acho que hoje ele é negociado a um preço de quase que de mico, assim, como se fosse um negócio muito ruim. E precifica um retorno sobre o patrimônio que a gente é muito inferior que a gente acha que vai ser. Talvez um jeito bom de comparar assim o Bradesco, eu brinco que a foto hoje do banco é muito feia, mas o filme nem tanto. Se a gente olhar os últimos 2 anos para cá, até 2021 estava tudo certo ali dentro do Bradesco, mas eu acho que ele cometeu uma série de erros, né? Uma delas, ele tem uma carteira de crédito, né, mais voltada um pouco pessoal de baixa renda, que sofreu muito com essa questão dessa inflação assim, muito alta nos últimos anos. Eu acho que a taxa de juro, né, que estava ali nos 2%, acho que ninguém imaginava que ia para 13,75%, então isso acabou fazendo com que ele tivesse uma precificação ruim. Eu acho que teve todo esse ambiente competitivo das fintechs que deixou o banco talvez um pouco mais agressivo, deveria ter sido mais disciplinado. Ele tem historicamente uma participação muito relevante da parte de seguros, e esse negócio foi atacado porque o floating rendeu pouco por conta do juro baixo, o custo dos sinistros, né, tanto na parte de saúde, de auto também a gente foi atacado. O banco tem uma carteira um pouco mais pré-fixada, então quando você sobe a taxa de juros, você perde um pouco de rentabilidade. Tem uma outra questão um pouquinho mais técnica na marcação de ativos e passivos, que o banco também se machucou um pouco, e eu acho que para coroar o que estava dando errado era o banco mais exposto nas lojas americanas, né? E recentemente, nos últimos 1 ano e meio, ele tem feito provisões adicionais, né? Então foram várias coisas ao mesmo tempo, acho que o banco errou, mas eu diria que talvez 2/3 dessas questões não vão estar presentes em 2024. E a gente sempre falando que a gente ganha dinheiro olhando para frente, não para trás, né? Então, e outra curiosidade, né? Não lembro de cabeça, mas o banco deve ter subido uns 20, 15% no ano, com tudo isso dando errado, que não é uma coisa tão ruim em linha com a bolsa. Logicamente, o resultado foi um pouco pior do que a gente imaginava que ia estar num momento um pouco melhor. Mas olhando para frente, o que a gente tem a nosso favor? Hoje, acho que mais de 60% da carteira de crédito, eles já falam que é uma safra nova, rentável, sem problemas. Eu acho que ele está acabando a necessidade de fazer provisões adicionais, olhando ali para 2024. Então a gente deve ver menos provisões e um resultado um pouco melhor. O banco se beneficia na marcação de ativos e passivos na carteira de crédito com essa queda de juro que já está meio que contratada, pelo menos ali 9,5%, 10%, mas enfim, daí você fala com o pessoal do macro ali, mas parece que já está contratado. A seguradora está voando, assim, então já está apresentando, acho que um belíssimo resultado. O banco, historicamente, ele é um pouco mais lento, né? Se a gente vê o Itaú muito mais rápido, assim, se modernizando, mas o banco ele vai aprendendo rápido, né? Você comentou até a mudança de gestão é um sinal que, do jeito que está, não dá, a gente tem que se reinventar um pouco, né? Então, quando a gente olha o preço atual das ações ordinárias que a gente tem, negocia 90% do valor patrimonial. Itaú, se eu não me engano, está 1,6, 1,7, né? Eu acho que a diferença é muito grande. E a gente já vê, assim, que o banco tem como voltar a entregar um retorno sobre o patrimônio de pelo menos uns 15% já no final de 2024. Negociando a 0,9, a gente acha que o mercado poderia pagar ali 30%, 40% a mais facilmente. E mesmo que não pague, nesse nível de preço, a gente falaria que o banco está negociando a 5, 6 vezes lucro. Se metade do lucro for pago em dividendos, já estamos falando de um dividend yield de 8, 9%. Então a gente diz que a assimetria daqui para frente é muito boa. É um mercado assim que tem poucos competidores, né? Acho que é quase que um oligopólio. Esse juro mais alto vai dificultar a vida das fintechs, né, que foi mais fácil no passado. Enfim, então, ponderado ao preço, eu acho que o banco acaba sendo uma boa alternativa. Por curiosidade, quando a gente comprou o Banco do Brasil, negociava metade do valor patrimonial, acho que o Bradesco negociava 1,2. Hoje, o Banco do Brasil negocia 90% do valor patrimonial e Bradesco também, né? Então, a gente acha que o resultado do Bradesco melhora para frente, o do Banco do Brasil continua bem, mas é mais provável que vá caminhar para os 15%, e a gente acha
acha que tem um custo-benefício muito bom, né, Anderson? Exatamente. E assim, o que é importante observar é que tem o momento da empresa, que é diferente do melhor momento de comprar. Quando de fato aconteceu uma melhora, como aconteceu em Banco do Brasil, como aconteceu em Porto Seguro, por exemplo, o preço vai ser outro. Então você não vai conseguir comprar ao preço que o ativo tem hoje, porque o resultado do banco vai melhorar 30%, 40% e a cotação vai subir bem mais do que isso. Então hoje o Bradesco é negociado como se fosse ter um ROI de 10% para sempre, e só o fato dele recuperar, o ROI histórico dele é acima de 18%, e ele tinha o ROI de 18% antes de estourar essa inadimplência e antes do juro subir na velocidade que subiu. A gente tem que considerar também que o juro, em 2021, se previa que não ia passar de 7%, e chegou a 13%. Então, isso acabou afetando muito a rentabilidade do banco, porque aumenta a inadimplência, aumenta o custo de captação, mas isso é um momento. E a gente está vendo o que vai estar acontecendo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E a hora de comprar é antever esse movimento e comprar agora. Porque depois, quando acontecer o fato, todo mundo vai saber e vai começar a colocar no preço. Então a gente está bem confortável com a margem de segurança que a gente tem. Eu acho que o downsize é bem pequeno, assim, porque ele já parte de uma base de resultado muito fraca, já começou um início de melhora de rentabilidade no último trimestre, e historicamente a gente tem feito isso, né? Comum, quando a gente começar a se interessar por um ativo, o mercado ainda olhar, nossa, mas estão comprando isso agora? Isso como esse ano está dando certo algumas teses do setor imobiliário, que subiram 50%, a gente comprava no passado, quando o mercado estava virando a cara. Então, de certa forma, isso faz parte da nossa estratégia, né? A gente gosta de pescar num lago que não tem outros competidores pescando, os peixes são só nossos. Depois o César até tem uma passagem ali de como é que o Buffett gosta de pescar, né? Perfeito. É até meio ingrato, né, o trabalho do Velo Invest, que muitas vezes você está solitário, né? Acho que 2 anos atrás, quando a gente vinha falar aqui numa mesa dessa que a gente estava comprado em Banco do Brasil, só faltava o pessoal xingar a gente, mandar a gente embora, e não tinha nem interesse de ouvir o case, né? E não tinha nem muito o que falar, né? 3 vezes lucro, com crescimento, enfim, enquanto, sei lá, Banco Inter estava valendo mais do que Banco do Brasil, né? Mas eu acho desculpa até te interromper, mas acho que essa é uma pergunta, é algo bem bacana da gente falar, né? Como é que você se protege, né, dos vieses, né? Putz, ninguém quer ter esse ativo, o ativo é ruim, né, na foto, e o mercado normalmente, né, antecipa, né, essas viradas de ciclo e a forma que vocês falam parece que é algo simples, né, de se ver no Bradesco, pelo menos, né, da forma que vocês estão comentando. Como é que vocês antecipam esses movimentos ou se protegem de vieses? Será que vocês estão entrando num value trap, né? Vai ver, o banco não vai conseguir, de fato, fazer o turnaround, né, da história dele, né? Vocês comentaram que não gostam muito de turnaround, mas parece uma história, né, que errou e está voltando e pode vir a ser um investimento interessante, né? Então até acho que faz a conexão legal com o Banco do Brasil também. Eu acho que a gente é teimoso mesmo, mas brincadeira, assim, a gente se apega muito mais aos dados, aos fatos, aos resultados, à matemática, do que a questão da espuma, da narrativa, enfim. Então acho que o Bradesco o que a gente comentou até pouco nos argumentos agora, são coisas mais objetivas, né? Acho que teve várias coisas que pegou o banco ali meio que no contrapé, ele está endereçando isso, mas você não vai jogar uma história de 20, 30 anos de muito sucesso por conta de uma janela, e uma janela bem grata, bem difícil, assim, o que aconteceu nos últimos 3 anos, acho que ninguém estava preparado, e eles erraram a mão e estão corrigindo. Agora, tem muitas empresas que nunca deram dinheiro e o mercado parece que já aposta que vai ir muito bem, né? Só para voltar, acho que 2 anos atrás, quando eu falei do Banco do Brasil, às vezes o mercado estava apaixonado numa tese como a da Stone, que nunca tinha dado crédito. E um dos upsides é que ia começar a dar crédito com muito sucesso. Eu não acompanho no detalhe, mas em 2, 3 trimestres que eles deram crédito, eles perderam, sei lá, 30%, 40% do que emprestaram, né? E do outro lado, você tem um banco que sabe fazer isso muito bem, assim, bastante comprovado, errou a mão. Nós não estamos fazendo também uma tese que vai voltar da ROI de mais de 20, etc. Nem precisa disso. Eu também não tenho aquela convicção que o banco vai ser um grande vencedor daqui a 10 anos, que as coisas mudam. Mas no nosso mercado, a gente também não precisa estar certo ou ter uma habilidade de enxergar daqui 5 ou 10 anos, né? Eu acho que melhorando os resultados para 2024, ou vendo o mercado já enxergando para um resultado mais normalizado, eu acho que o preço deveria ser outro, né? E ainda tem 2 coisas que já estão endereçadas, né? Primeiro, o juros está caindo, isso vai fazer com que o carrego da carteira na tesouraria vai melhorar. Antes eles chegavam a dar um lucro de 10 bilhões e não deu lucro a tesouraria no último ano. Então isso aí já traria o ROI muito mais perto da normalidade. E ao mesmo tempo a carteira de crédito foi feita quando a Selic era 2%.
Aí agora ela está sendo reprecificada com essa Selic de 13%, que estava em 13%. Então, aos poucos, isso é um carrego, né? Depois que o banco muda a estratégia, leva uns 18 meses para passar no resultado o fato ruim, e 18 meses vai sendo substituído pela carteira de melhor qualidade. É isso que está acontecendo. Então, não é acreditar em algo muito difícil de acontecer. A probabilidade disso acontecer é muito grande, assim, e a gente não está acreditando nem que o ROI vai voltar ao que era 2 anos atrás, que estava em 18%. A gente está acreditando que vai voltar a 15%, que essa questão de competição vai prejudicar um pouco, embora a meta da empresa continue sendo um ROI de 18%, pelo menos. Não precisa ser o melhor banco, né, do Brasil. Né? Não, Só de se melhorar um pouquinho já tá bom. Ele tem preço de mico, né? Então basta ser razoável. Você facilmente volta 1,2 vezes o valor patrimonial. Mesmo assim, quem pagar 1,2 vezes vai ter um carrego interessante, vai estar... E se a gente olhar no mercado, quantos negócios tem ROI acima de 15%? Vários negócios que o mercado precifica 2, 3 vezes o valor patrimonial não tem ROI de 15%. É porque a história é bonitinha, o pessoal tem argumentos interessantes, mas matematicamente o ROI, a rentabilidade patrimonial que você tem, é o que determina o seu futuro, o que determina o retorno daquele investimento. Claro que tem que olhar se vai melhorar ou vai piorar, então por isso que a gente tem bastante foco nessa relação entre o valor que a gente está pagando visto pelo valor patrimonial e o ROI que a gente tem, que daí se traduz num ROI de investidor bem mais relevante, como o César comentou. Tem uma curiosidade assim bacana, né, dessa questão do ROI. Às vezes você compra um negócio e paga 5 vezes o valor patrimonial e o negócio é maravilhoso, tem um retorno sobre o patrimônio de 20%, o seu retorno do investidor é os 20% dividido por 5, que você pagou um ágio de 400% sobre o patrimônio para ser sócio. E muitas vezes o investidor não pondera direito essa conta. Às vezes você compra um negócio medíocre, que tem um retorno sobre o patrimônio de 10%, mas você está pagando metade ou 40% do valor patrimonial, talvez para você investidor deve ser o dobro, porque o preço que você pagou no mercado já fez um impairment quase de metade do patrimônio, né? Então acho que o investidor não faz muito essa conta. A gente falou bastante de Bradesco, mas a gente sempre está com a cabeça aberta assim para mudar de ideia, né? Às vezes no passado a gente tinha 2, 3% da carteira em Bradesco, acho que erramos, chegamos um pouco cedo, as coisas mostraram piores do que mostrar, e hoje está caminhando em uma posição em torno de 6%, ou seja, a gente também, apesar de às vezes de gostar da tese do preço, a gente está sempre reavaliando e gasta sempre um pouco de munição, né? Caso o mercado dê uma exagerada, a gente aproveita para comprar mais um pouquinho, né? Tem 2 companhias que são enormes, gigantes e que não dá para a gente deixar de comentar, até pelo que representa para o investidor, pessoa física que nos acompanha. Primeiro, a Petrobras. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, já que é uma tese sempre controversa, sem dúvida que tem gerado muito valor, só que ao mesmo tempo, conforme o ano foi passando, alguns riscos que eram imaginados lá no fim do ano passado foram se apresentando, ainda que talvez não tão implementados de forma catastrófica como o mercado acreditava que poderia ocorrer. Então queria primeiro escutar sobre a Petrobras, com as mudanças de questões de dividendos, política de paridade de preços, esse tipo de coisa, e a Vale, né? A Vale que, enfim, a gente viu ao longo desse ano também muitas dúvidas. Primeiro, aquela decepção no fim do ano passado com a reabertura, né, do mercado chinês. Conforme o tempo foi passando, o mercado acreditando que a China não ia conseguir crescer os 5%, mas aí a gente viu ao mesmo tempo pacotes de estímulos começando a aparecer com uma possibilidade de existência. Fato é que o minério não cai e está em patamares elevados há algum tempo, né? Quem acreditou, mais uma vez, parece que está na direção correta. Então eu queria ouvir de vocês se o cenário é esse, o que tem de diferente, além desses temas mais padrões que a gente costuma escutar sobre as 2 empresas. Anderson, eu vou começar, depois deixa aquela questão de China, preço de minério, preço de petróleo aí para você, hein? Isso aí qualquer um prevê, né? Eu acho que de maneira geral, né, acho que a gente não tem grandes diferenciais quando falo dessas empresas, né, que são muito bem acompanhadas, assim, a riqueza de dados que você tem de petróleo, de mundo, de minério, enfim, mas trazendo ali para dentro da nossa filosofia, o que a gente viu ali em vários momentos das 2 empresas que a gente tem hoje no portfólio é a questão de assimetria. Então, se a gente pegar ao longo da nossa história, e até fazendo um gancho, né, com a filosofia, né, que a gente tem que adaptar para cá, muitos value investors, investidores de valor, às vezes não gostam muito fundamentalistas de empresas de commodities, porque você não consegue prever o preço da commodity, então você tenta achar alguma coisa que seja mais previsível, né? Mas estando no Brasil, não tem como a gente negar a superioridade de algumas dessas empresas de commodities que a gente tem no
Brasil e não tem como a gente, acho que, passar longe delas. E a gente ficou longe das empresas de commodities quase a nossa história toda. Desde o final de 2008 até 2019, a gente praticamente não teve empresa de commodities aí no nosso portfólio, principalmente Petrobras e Vale. A Vale, a gente se aproximou e montou uma posição quando teve lá o triste episódio ali do rompimento da barragem, que a gente entendeu ali que criou-se uma simetria aí, que o preço estava muito interessante, o preço do minério disparou e a empresa já estava num momento muito diferenciado, já desalavancada, enfim, pronto assim para colher os frutos. Final de 2019, a gente também montou uma posição em Petrobras, até um pouco a gente comprou na saída ali do BNDES, teve uma oferta assim muito grande, e ao longo do tempo a gente tem carregado as duas posições, e do nosso lado, a gente muitas vezes tenta, logicamente, tudo que for possível olhar de empresa, de preço, ponderar, mas a gente costuma tentar colocar um preço de petróleo, um preço de minério, que a gente acha que seja um bom chute, assim, normalizado, assim, geralmente conservador ao longo do tempo, e tenta ver que preço, que valor que daria isso, né? E tanto em Petrobras e Vale, a gente vê as empresas muito baratas, né? Mesmo após todas as altas que tiveram, que a gente fica super confortável, né? Quando a gente olha a Vale, já foi 10% da nossa carteira no passado. No final do ano passado, já um pouco preocupado, questão de China, preço minério, a gente diminuiu bastante, foi para uns 3% da posição. No meio desse ano, já todo mundo assim muito cético, né? Dando quase como certo que o preço do minério ia cair, enfim, a gente olhando assim para algumas referências que a gente tinha de preço, a gente ficou confortável em aumentar a nossa posição, fomos de 4% para 6%, mas enfim, nesses preços de minério que a gente vê, assim, simulando um pouco de desconto em relação ao que está aí, a gente vê uma empresa negociando ali a 4 vezes EV/EBITDA, uma relação preço-lucro em torno de 6, 7, uma geração de caixa muito boa dentro da Vale, né, com endividamento baixo, assim, então deve dar um dividend yield em torno de 10 a 15%, seja de dividendos ou recompra. Uma empresa, assim, estado da arte, assim, quando a gente compara lá fora, né, em termos de custo de produção, as reservas, né, que são reservas aí para durar décadas, minério de maior qualidade, então a gente ficou super confortável em ter uma parte, né. E eu acho que na Petrobras, eu acho que o mercado acaba errando muito de pegar todo esse ruído político e achar que as pessoas que estão lá em cima, em Brasília, vão fazer o país dar certo ou estragar. Eu acho que todos os empresários, todo mundo está trabalhando, apesar deles estarem atrapalhando bastante a gente. E quando você olha alguns números de Petrobras no final do ano, era assim um valuation obsceno, assim, o tanto de caixa que gerava. E a gente até brincava internamente, pô, se destruírem a empresa em 5 anos, tem muito valor, né? Se destruir em 10, tem muito mais valor ainda. E fomos simulando e vendo o preço de petróleo, a realidade econômica, enfim, pô, mas se pagar metade do lucro em dividendo já dá um caminhão de dinheiro. E de lá para cá, né, acho que a gente devia ter tido uma posição maior, ou talvez ouvimos um pouco o mercado, falamos, sabia, vamos ficar com uma posição, sei lá, de uns 5% em Petrobras, né, porque quem que são os loucos que vão comprar a Petrobras, entrando com um governo aí que vai tentar, assim, intervir assim, um pouquinho mais na empresa, enfim, o resultado está aí. Eu acho que mesmo com toda essa alta, a gente diminuiu um pouco, mas continuamos super tranquilo. Eu acho que a empresa deve estar negociando ainda, depois de toda essa alta, 4 vezes lucro, uma Petrobras, fazendo uma série de cenários ali, o dividendo ainda deve ficar na casa dos 15% de dividend yield, né? O governo precisa do dividendo também, né? Enfim, então, acho que, não sei se a gente tem um insight muito diferente, né? A quantidade de notícias sai dessas empresas todo dia, né? Para acompanhar já é difícil, mas do ponto de vista, né, de assimetria, assim, de preço e valor, acho que as duas empresas, né, acho que não estão muito bem na carteira.